possível emagrecer sem dieta? É disso que eu quero falar com você hoje e eu já vou passar por alguns tópicos importantes com relação a o que de fato te faz emagrecer, o que é uma dieta tradicional, qual que é a solução e por onde começar. Então, esses são os tópicos que eu vou falar hoje. E eu recebi, né, essa pergunta na caixinha do Instagram, a pessoa perguntando por que existem pessoas magras que não fazem dieta e por que existem pessoas gordas que fazem dieta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui para que você entenda que, de fato, o que vai te fazer emagrecer e que você adote a melhor estratégia possível para que você tenha resultados, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que de fato te faz emagrecer? O que te faz emagrecer é o déficit calórico. Ou seja, você comer menos calorias do que seu corpo gasta no dia. Déficit calórico é quando eu preciso de uma certa quantidade de calorias no dia. Por exemplo, meu corpo precisa de 1.500 calorias no dia, né? E eu vou lá e eu como 1.000 calorias. O que vai acontecer? Eu estou comendo 500 calorias a menos do que o meu corpo precisa para se manter vivo. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas 500 calorias que faltarem da minha reserva de gordura e vai utilizar como fonte de energia. E aí, dessa forma, ao longo do tempo, eu vou queimando essa gordura que eu tinha de estoque. Então, para eu continuar emagrecendo, basicamente eu tenho que manter o meu déficit calórico. Beleza? Sem déficit calórico não há emagrecimento. Ok? Dito isso, por que existem algumas pessoas magras que não fazem dieta? Porque é possível ter déficit calórico sem ter um plano alimentar, sem ter uma dieta regradinha, aquela dieta que você recebe no papel, com as quantidades. Se você come bem, não come coisas muito calóricas, né? Não come muitos industrializados, não come bolacha, não pede fast food toda hora. Come arroz, feijão, frango, salada, come bastante fruta, bebe água. Você vai ter automaticamente uma ingestão menor de calorias. E aí é possível que você tenha um déficit calórico, mesmo sem você ter uma dieta regradinha, bonitinha no papel, certo? Então, se você aprende a fazer essa educação alimentar da maneira adequada, você não precisa seguir uma dieta de papel para você ter resultado. Beleza? Só que tem muita gente que erra nessa reeducação alimentar, porque as pessoas às vezes se baseiam em pessoas que não sabem fazer uma reeducação muito boa. E aí o que acontece? Elas acabam fazendo dietas muito restritivas, tirando carboidrato, tirando um monte de coisa que não tem necessidade. Sendo que era mais fácil a pessoa fazer uma dieta com a moderação de comer coisas mais calóricas de maneira menos frequente e coisas menos calóricas de maneira mais frequente, certo? Eu vou passar um pouquinho aqui com vocês de como que a gente faz isso, beleza? Então, o que a gente vê numa dieta tradicional geralmente? A gente vê restrição, né? Então, dietas low carb, tira o carboidrato, né? Tira bastante do carboidrato, deixa muito pouco. Cetogênica, tira mais ainda, né? Dieta do ovo, tira tudo, come ovo, tira, enfim. Você basicamente vai tirando as coisas, né? Sendo que você tem que lembrar que essas dietas que são restritivas, elas te dão resultado na hora, porque elas tiram as coisas que você gosta. Só que a partir do momento que você entende que você, se quiser manter aqueles resultados, vai ter que continuar tirando, ou seja, eu amo pão, mas vou fazer a dieta do ovo que não tem pão. Só que aí eu percebo que 1 mês, 2 meses fazendo essa dieta do pão, essa dieta do ovo, eu não posso mais comer pão, porque se eu comer pão eu vou engordar de novo. Então, de que adianta você fazer essa dieta durante 2 meses se depois que você parar ela, você vai voltar para o seu hábito anterior e vai ganhar todo o peso de novo? Então, o ponto da dieta que funciona é uma dieta que você consiga manter, né? Primeira vez que eu fui numa consulta nutricional, a dieta que eu recebi, ela tinha basicamente batata doce e ovo no lanche da tarde, que eu já não gostava muito de batata doce, mas enfim, falei que ia fazer, fui e fiz. E depois eu tinha albumina, que é uma proteína do ovo, que ela fica em pó, ela não dissolve direito em água. Então eu tomava aquele negócio, era horrível. Eu não recomendo para ninguém tomar albumina, porque realmente é ruim. Tem algumas albuminas de algumas marcas que o pessoal me fala que ela é boa, mas eu particularmente não, desde a da época que eu parei de fazer essa dieta aí, eu nunca mais tomei albumina, né? E eu emagreci fazendo 1 mês essa dieta. Quando eu voltei na Nutri, ela falou: a gente ainda tem peso para perder, continua fazendo mais 2 meses essa dieta. Cara, eu não quis, né? Apesar da dieta ter me dado resultado,
eu não quis continuar com ela, porque era uma dieta que eu não gostava de fazer. Então o ponto é o seguinte: se você não gosta de fazer o tipo de dieta que você está fazendo, a chance é que você vai desistir de fazer e vai ganhar todo o peso de volta. Então o ideal é você fazer uma dieta que você consiga seguir, certo? Que em muitas dietas passadas por nutricionista, principalmente de convênio, que é de qualquer jeito, meio jogado, você tem umas dietas muito zoadas que são muito difíceis de manter, né? Aqueles lanchezinhos da tarde lá com castanha, uma maçã, uma castanha, cara, isso não é comida, né? Não é um tipo de lanche legal de você fazer. Tipo, é super bom. Cara, mas você vai passar isso para uma pessoa que tem muita fome no período da tarde, tá errado. Eu tenho certeza que o Nusli que te passou uma castanha e uma maçã, ele não come uma castanha e uma maçã no período da tarde, né? Mas, enfim, outra coisa que incomoda muito nesse tipo de dieta é que ela é enjoativa. Então, você tem um papelzinho lá para seguir. Se você não seguir, você não sabe o que fazer, né? Você não tem liberdade para sair de casa. Então, muitas vezes você tem algum evento que você não faz a menor ideia de como se comportar naquele evento, o que você pode ou não comer, porque na sua dieta não tem coxinha, não tem batata frita que tem no evento, não tem hambúrguer, não tem um cachorro quente, por exemplo. E aí, como é que você faz? Você não come, ou você come, mas você não sabe quanto. Então, isso tira muito a liberdade da pessoa seguir a dieta. É por isso que muitas pessoas perdem o foco no fim de semana, porque elas não fazem a menor ideia do que elas precisam fazer no fim de semana para manter a dieta. Porque a rotina do fim de semana é totalmente diferente da rotina da semana. E aí elas se perdem nisso. Elas saem da dieta no fim de semana, estragam o resultado da semana, e aí depois na outra semana elas começam a dieta de novo. Ou muitas vezes elas não veem resultado porque elas fazem isso e acabam desistindo, né? É uma dieta sem futuro. Foi o que eu falei para você. Na minha vez, eu não queria continuar com essa dieta, né? Então, ela não tinha futuro. Eu fiz durante um tempo, tive resultado, mas eu via que não ia dar para seguir durante um tempo e eu desisti, né? Quando seu corpo vê, o seu cérebro pensa, nossa, eu tenho que seguir essa dieta pro resto da vida para continuar mantendo o resultado, você desiste, porque não vale a pena. Para que sofrer mais 1, 2 anos, eu posso parar agora? E aí você para, né? Infelizmente, essas dietas também já montadas, elas não te ensinam a comer. Então você tem lá o planejamento, mas você não faz a menor ideia de como mudar isso. É por isso que um acompanhamento de um nutricionista é importante, para você ir tirando essas dúvidas, para você ir aprendendo junto com ele. Mas o cardápiozinho por si só, ele não ajuda muito, né? Você ter a dieta. Tanto que tem muita gente que pega a dieta de internet aí e segue, mas se esbarra nesses obstáculos e desiste de fazer. Então, esse acompanhamento, você aprender durante o processo é o que vai determinar se você vai ter ou não um resultado duradouro, né? E também uma coisa que as pessoas reclamam muito é que precisa usar balança de alimentos. Particularmente aqui, eu vou falar para você que a balança de alimentos no começo ela é muito importante. Por quê? Porque no começo você não sabe nada de dieta, você não sabe nada de peso de alimentos, você não tem nenhuma noção alimentar. E quando você pesa em casa, né, você pesa o seu feijão, o seu arroz, o seu frango, você começa a ter uma noção de quantos são 100 gramas de frango, de quantos são 100 gramas de arroz, de quantos são 100 gramas de feijão. Se eu falar para você agora, ó, pesa 100 gramas de feijão, e você vai lá, bota os 100 gramas de feijão e depois você põe numa balancinha de peso de verdade. Você vai ver que você errou o quanto são 100 gramas de feijão. Por quê? Porque você não tem noção nenhuma. A não ser que você comece a pesar e tenha noção. Então, nesse primeiro momento, eu acho fundamental uma balança de peso de alimentos. Mas eu também sei que nesse primeiro momento, muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso. E muitas pessoas não precisam fazer isso logo de começo. Por quê? Porque se você tem hábitos ruins, a sua educação alimentar é ruim, só de você mudar os alimentos, a qualidade, etc., já vai ter resultado. Então, nesse primeiro momento, talvez você não precise da balancinha. Ainda assim, eu diria que é uma coisa muito interessante de você fazer, caso você queira. Beleza? A gente pode ter de 0 a 100% de resultado quando a gente faz uma dieta, uma educação alimentar. Depende do quando a gente quer se esforçar para isso, né? Então, colocar a balancinha é um esforço um pouquinho maior, mas que vai te dar um resultado muito melhor se você estiver disposta a fazer isso. Beleza? Seguindo aqui. Então, qual que é a solução, já que a dieta tradicional não traz para a gente o que a gente precisa? A solução é a reeducação alimentar, então entender mesmo.
o que você está fazendo, mudar isso, comer coisas melhores, diminuir as coisas piores, esse tipo de coisa que vai realmente te dar resultado, né? Então, ter essa noção de comer mais legumes, comer mais frutas, tomar mais água, esse tipo de coisa, só de você fazer no seu dia já vai te fazer comer menos besteira, menos calorias e já vai te dar resultado. Isso sem você ter um planejamento alimentar. Conhecer os alimentos é muito interessante também. Então, conhecimento sobre os alimentos te ajuda muito. Por quê? Quando você sabe que arroz é uma fonte de carboidrato, e o macarrão também, e a batata também, e a tapioca também, você tem uma possibilidade de substituir melhor os seus alimentos. Então, hoje eu não estou afim de comer arroz, eu vou comer batata. Hoje eu não estou afim de comer batata, eu vou comer macarrão. Hoje eu fui na minha mãe e tem macarrão. Na minha dieta tem arroz, feijão e frango. Eu sei que o macarrão, ele é carboidrato. Então eu vou utilizar o macarrão como se fosse o arroz e o frango não tem frango também, mas tem carne. A carne eu sei que substitui o frango. Então eu vou colocar a carne no lugar do frango. Então você saber, você conhecer essas substituições, você conhecer quantos gramas de cada alimento equivale ao outro alimento, vai te ajudar muito a ter resultado. Isso aí, na verdade, é o diferencial de quem realmente consegue ter resultado, saber fazer essas trocas. E claro, eu não espero que uma pessoa que está começando hoje já saiba fazer, mas você tem que começar a se preocupar em como fazer isso. E não é difícil. Pode parecer um mundo completamente novo para você que não entende nada de dieta, mas eu garanto para você que é mais simples do que as pessoas imaginam. Ao longo do tempo você vai aprendendo e depois que você aprende uma vez, não tem como desaprender. E aí você leva essa reeducação alimentar para o resto da sua vida, tendo liberdade, né? Ter noção do que você está fazendo é fundamental para você ter resultado. E liberdade exige responsabilidade. Então, se você quer ser capaz de comer tudo que você quer na sua dieta e ter resultado, você precisa ter responsabilidade de saber que você não pode comer muito das coisas calóricas e você tem que priorizar as coisas não calóricas. Vou dar um exemplo aqui. Um pedaço de bolo pequeno tem entre 300 e 400 calorias. Quando você vai numa festa de aniversário, se você quer ter resultado, tá fazendo dieta bonitinho, você vai comer um pedaço de bolo, você vai comer meio pedaço de bolo, porque ainda tem brigadeiro, coxinha, etc. Mas você vai segurar a sua barriga aí nesses eventos. Porque senão você vai destruir o resultado da sua semana. Entende? Tem gente que vai e come como se não houvesse amanhã. Você está estragando todo o resultado que você teve. Você fez um déficit calórico puxado aí de 500 calorias todos os dias na semana para você destruir no fim de semana comendo 4 pedaços de bolo. Então, você tem que começar a entender isso. Se você quer ter liberdade de comer o bolo, você tem que ter responsabilidade de comer o mínimo possível e o que mate a sua vontade, entende? Que aí dessa forma você consegue comer bolo. Ou você tira direto o bolo. Tem gente que é um pouco mais radical e que funciona melhor assim. Tem gente que fala para mim, não consigo comer um pedaço só. Para essa pessoa, eu vou falar, então tira o bolo. E tá tudo bem. Pelo menos até ela desenvolver esse autocontrole de comer menos bolo. Aí depois ela vai, de repente, desenvolver o autocontrole e ela pode comer um pouco menos, ela se controla para fazer isso. Mas se você sabe que não tem esse autocontrole, tira o bolo da sua dieta, né? Eu sei que tem pessoas que não conseguem comer 2 quadradinhos de chocolate. Tira o chocolate, porque às vezes você tem controle com um doce de leite, você tem controle com outro doce. Com chocolate você não tem. Então vale você tirar o chocolate durante um tempo, até você desenvolver isso, né? Geralmente a gente fica meio viciadão em doce 1, 2 semanas, mas quando a gente tira 100%, a gente percebe que a gente não fica mais com tanta vontade. O difícil é no começo, mas depois se você conseguir, você consegue manter por um período de tempo e desenvolver uma certa resistência a isso, né? Por isso que é complicado no começo, mas depois se torna um pouco mais fácil. Tudo que a gente vai mudar de coisa, de hábito na nossa vida é assim. No começo é super difícil. Qual que é o trabalho, qual que é o caminho para o trabalho? Eu não sei, nunca fui. Depois, se você vai virar automático, você nem pensa nisso. Com a dieta é exatamente a mesma coisa, né? Então vamos lá, por onde começar a aprender a fazer uma dieta decente?
Eu indico para você ler rótulos, né? Então, lê o rótulo do seu alimento que você está comendo, vê quantas calorias tem no pacote que você está comendo. Às vezes tem lá na tabela 30 gramas desse alimento tem 200 calorias. Você vai lá, tem 200 calorias, mas o pacotinho tem 100 gramas. Então, você está comendo 600 calorias no pacotinho. Esse exemplo que eu dei aqui poderia facilmente ser o amendoim. O pacotinho de amendoim é super calórico. E as pessoas acham que não. Então dá uma olhada, começa a ver quantos gramas você está comendo, quanto tem de caloria no pacotinho, quanto tem de caloria num pacote de bolacha. Que aí você vai ver 200 calorias em 3 bolachinhas. Você come 12 no pacote, você está comendo 1.000 calorias. E acha que não. E aí você come e faz isso pelo menos 3, 4 vezes na semana. Daí você vê por que você não consegue emagrecer. A culpa não é do arroz e feijão. A culpa geralmente é dessas coisas que a gente não tem noção nenhuma de quantas calorias tem. Então aprende a ler os rótulos, tá? Se você quiser um vídeo sobre ler rótulos, deixa aqui nos comentários para eu saber que você quer, que eu trago alguns exemplos para você e te ensino como ler um rótulo de alimento. Beleza? Aplicativos de alimento. Então, eles são muito interessantes porque eles te dão exatamente o número de calorias que tem carboidrato, proteína e gordura nos alimentos que você come. Às vezes você não tem nem noção do que é um alimento com carboidrato, qual que tem proteína, qual que tem gordura, você não sabe. E isso é muito bom de você saber, porque tanto a proteína quanto o carboidrato quanto a gordura tem a sua função no nosso corpo. Então, se a gente come tudo de carboidrato e não come proteína e gordura, tá errado. Se a gente come tudo de proteína e não come carboidrato nem gordura, tá errado. Se a gente come muita gordura, pouco carboidrato e pouca proteína, tá errado também. Todos têm a sua função e você saber dosar. Ó, eu tô comendo uma fonte de gordura aqui, uma de carboidrato aqui, uma de proteína. Em vez de você comer um prato cheio de carboidrato, vai ser muito interessante para você. Né, ter um equilíbrio na sua dieta vai ser fundamental. Então, o aplicativo de alimentos, ele te ajuda nisso. Na verdade, eu comecei a fazer dieta utilizando o aplicativo de alimentos para aprender sobre alimentação. Me ajudou muito e me despertou o interesse em fazer nutrição e virar nutricionista. Então, não que você precise virar nutricionista, mas você entender de alimentos é fundamental para você ter resultado. Tá? A partir desse momento que eu comecei a entender, que eu comecei a ter resultados, os primeiros resultados de emagrecimento sozinho, né? Fazendo a minha própria dieta. Beleza? Pesar a comida mais uma vez, né? Porque quando você não pesa, você vai de olho, você erra muito, né? E errando muito todo dia, você aumenta a sua margem de erro. Você acha que está comendo 100 gramas, está comendo 150, e todo dia você erra e você não consegue ver onde você está errando. Quando você pesa a comida, você limita a sua margem de erro. E aí a chance de você ter mais resultado é muito maior. Beleza? Ter uma base alimentar boa, né? Comer bons alimentos, alimentos que você sabe que são saudáveis, que não são calóricos, alimentos, evitar as besteiras, os fins de semana, as avacalhadas, os rodízios, né? Rodízio não é lugar de quem quer emagrecer. Você quer emagrecer, você não vai num lugar que você pode comer à vontade quando você quiser e você come para dar prejuízo. Rodízio não é lugar de quem quer emagrecer, né? Então, veja bem as suas prioridades aí. Conhecer as calorias dos alimentos que você mesma come todo dia. Então, você come arroz, feijão e frango? Dá uma olhada lá quanto de caloria tem no frango, quanto caloria tem no arroz. Você faz frango com óleo? Dá uma olhadinha no óleo lá, quanto tem de caloria. Você come um chocolate? Lê o rótulo dele, quantas calorias tem de chocolate você está comendo. Quantos quadradinhos você está comendo. Então, tudo isso vai te dar uma noção, né, do quanto que você precisa se controlar aí em qual alimento, né? Isso tudo muito vale sim, se você souber quantas calorias que você gasta no dia também, certo? O primeiro passo é você saber quantas calorias gasta no dia. O segundo passo é você saber quantas calorias você está comendo, para você saber se você está em déficit calórico, certo? Eu tenho um vídeo mostrando para você quantas calorias você come, como que você monta a sua dieta, descobre quantas calorias você precisa, tudo bonitinho. E eu tenho também um vídeo de reeducação alimentar para você dar os seus primeiros passos na reeducação alimentar. Eu vou deixar os dois vídeos aqui nesse final. Clica no que mais te interessar ou assiste os dois. Beleza? Se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal e já deixa sua curtida. Até a próxima!